E no Formiga na Tela de hoje, selecionamos um ótimo faroeste aqui para trazer para vocês, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Clint Eastwood. O Estranho Sem Nome. Bom, o ano é 1973. Clint Eastwood aí. Bom, primeiro vamos falar um pouco do título, né? O Estranho Sem Nome, que não casa muito bem, é claro que foi na esteira da trilogia dos dólares do Leone. O nome original é High Plains Drifter, ou seja, aí, o vagabundo das planícies altas. E basicamente aqui a gente está falando aí do segundo filme dirigido pelo Clint Eastwood. Você me chegou com uma informação que é bem interessante. Na verdade, a ideia original era que o Don Siegel dirigisse. Como o Don Siegel é muito amigo do Clint e ele não estava satisfeito com algumas coisas da produção, ele disse: Clint, assume aí, o filho é teu, você vai ser protagonista e diretor. Então essa, a princípio, seria um filme do Don Siegel. Não que o Clint não tenha colocado parte da assinatura do Siegel na direção dele. Exatamente. E também uma homenagem porque está escrito nas lápides, né? Tem, em uma parte do filme mostra umas lápides onde tem lá o nome do Don Siegel, o nome do Sérgio Leone. Isso é uma coisa muito do Clint, como artista, que ele sempre homenageia e reconhece seus grandes professores, né? Reverencia, total. E o Clint mesmo fala que os principais professores que ele teve no cinema foram o Don Siegel e o Sérgio Leone, né? E você vê muito dessa escola dele aqui, mas o Clint não emula seus professores, ele reconhece, você vê que é um aluno e é um aluno que seguiu o seu próprio caminho, né? Bom, e antes da gente deslanchar aí o filme, vamos falar um pouquinho da sinopse. No caso, o personagem do Clint Eastwood, eu não vou citar o nome dele, né? Afinal, o nome do filme é Estranho Sem Nome, embora depois a gente vai comentar isso, tem um nome, né? O personagem. No caso, ele chega num povoado e nesse povoado ele acaba criando uma confusão ali com 3 pistoleiros. E nessa confusão ele acaba matando um deles e a população desse povoado começa a reclamar porque eles tinham pago esses pistoleiros para protegê-los de um grupo de bandidos que iria voltar à noite na cidade e causar as balbúrdias, né? Só que o que é interessante aí? A princípio parece uma história super comum, né, de faroeste. Entretanto, você começa a achar estranho quando o personagem do Clint fala: pessoal, podem ficar tranquilos que eu protejo vocês, então. Só que para isso vocês vão ter que pintar a cidade de vermelho e rebatizá-la de inferno. Diz muita coisa, né? Acho que só por essa informação. E assim, o que eu acho mais legal no Estranho Sem Nome é que assim, eu sempre acho que um dos pontos altos do western é a chegada do pistoleiro na história, né, no cenário. Nesse caso, mesmo quem já tem, digamos, uma bagagem de faroeste, né, na sua vida, assim, vai notar que algo está diferente. Isso. Né? Então, assim, quase sempre, ou você chega grandioso, né, um Shane da vida, então chega aquela coisa iluminada, ou então você chega perigoso, né, assim, todo mundo, aqueles olhares desconfiados. O Clint Eastwood, ele é uma aparição. Ele surge, ele é quase assim, você tá distraído, e essa é uma coisa que a direção do Clint faz, ele te distrai e daqui a pouco surge aquele pistoleiro que é estranho, que as pessoas não sabem por que ele foi parar ali, e, por exemplo, ele entra na cidade, ele não entra imponente, ele entra na cidade como se ele fosse dono daquilo. Tanto que assim, quando ele pede pra pintar a cidade de vermelho, pra mudar o nome da cidade, ele faz isso não de uma forma imponente, ele fala como se assim, vocês vão fazer isso de qualquer maneira. E isso já encaixa o Estranho Sem Nome, não digo um subgênero, mas numa categoria assim, à parte dos faroestes fantasmagóricos. Exato. Aí você vai pensar assim, mas peraí, já não tem pistoleiro? Pra quem vai ter fantasma? Não é bem um fantasma, né? O personagem do Clint Eastwood aqui, ele se assemelha, inclusive, na época do lançamento do filme, se conversou muito sobre isso. O filme é de 73. Mas lá em 67, o Sérgio, outro Sérgio, né? Porque italiano, faroeste spaghetti tem Sérgio. Sérgio. Né, se você quer homenagear alguém aí, coloca o nome de Sérgio. Porque o Sérgio Garrone fez um filme chamado Django o Bastardo, estrelado pelo pior ator que o Spaghetti Western já teve, que é o Anthony Stephen, né, que tem pezinho aqui no Brasil. Então, a
a ideia da história é a mesma. Um cara que surge numa cidade que diz assim, ó, eu vou proteger vocês, mas vocês vão ter que arcar com algumas... Vão ter que fazer umas mudanças aqui nessa cidade. A ideia é a mesma. Porém, o Clint trabalha muito mais as memórias, né, desse protagonista. Então, assim, o Clint dá quase uma explicação de por que ele está ali e por que ele pede pra pintar a cidade de vermelho. Então, assim, o Clint é um pouquinho mais didático, né? O Garrone já tá, assim... E eu acho que por isso o filme do Garrone tem um peso que aqui não tem, que é justamente... Fica um mistério. Por que esse cara tá fazendo isso? Você sai do filme pensando assim, você cria 1 milhão de alternativas. Aqui o Clint te dá a alternativa, né? Tem um momento de flashback, aliás, um flashback incrível, porque é um flashback e você só vai se dar conta que é um flashback quando já tá na metade. Então, assim, ele te dá um motivo de por que ele toma essa atitude. E, assim, eu acho que é a amostra de que o Clint deveria ter feito mais westerns como diretor, porque ele conduz, assim, é aquela coisa, assim, faroeste tem fama de ser uma coisa muito popular e você faz com qualquer historinha, mas quando é bom, é bom. Quando é bom, é bom. Esse é um... Não, e o Clint, ele dirigiu poucos faroeste, mas assim, você pega o Estranho Sem Nome, José Wales, Imperdoáveis, nossa, Imperdoáveis tem que ser ovacionado. Assim, você vê que é um cineasta muito maduro, né? O estilo de direção que ele, mesmo sendo o segundo filme dele, O Estranho Sem Nome, você percebe que é uma direção extremamente madura, né? Então, até mesmo nessa parte da aparição que você falou, é uma coisa que, assim, a gente vai soltar spoilers aqui, tá, pessoal? Afinal, é um filme de 73 e vai ajudar a gente na condução aqui da discussão. A primeira aparição do personagem do Clint e a última, que é quando ele vai embora, são exatamente iguais. Só que o que é interessante, na primeira, você vê, aí você, como você falou, você tipo, nem percebe assim, você até acha que é algo, foi só uma estética que fizeram, foi só o vapor do deserto, seja lá o que for. Aí, quando vai passando e você vai construindo a história na sua cabeça, é legal que mesmo que ele é didático, ele não é o didático extremamente explícito. Não. Ele fala, ó, é isso, só que você meio, quando ele vai dando as pistas, você, eita, é o bom didatismo, exatamente. Ainda mais por se tratar de um western, ele meio que faz uma perversão em algumas coisas, como por exemplo, a trilha sonora é uma trilha sonora praticamente filme de terror. Por exemplo, não tem aquela coisa de Morricone, não. Não espere harpas. Não espere, exato, é uma outra coisa. Tanto é que tem uma cena belíssima que é justamente na parte final do filme, onde o Clint Eastwood, ele tá andando, a câmera vai acompanhando e ele tá no escuro. E ele para posicionado na frente de uma fogueira, então só fica a silhueta dele e a música fantasmagórica tocando. E quando vai trocar o plano pro bandido, aí o bandido tá mais claro e o bandido fica perguntando, quem é você? Quem é você? O Clint Eastwood dá o tiro nele, o cara tá cheio de tiro no chão e continua perguntando, quem é você? Ou seja, ele fica diante da morte, só que não só morte física, mas diante da figura da morte representado pelo Clint Eastwood. E isso fica claro, por exemplo, aí é mais uma influência, eu sempre digo assim, esse faroeste, ele é bom sozinho, mas quando você tem outras referências, ele se torna um filme ainda maior. Então assim, além do Django Bastardo, tem um outro filme, aí não é parecido na sinopse, mas na estrutura do personagem, do protagonista, que é o Manadia, né? Que é do Sérgio Martino, que também fazia muito filme de terror. Então, assim, todos os westerns do Martino tem um quê de terror. Mas esse em especial é muito mais forte, porque a apresentação do personagem é feita no meio de um fog. Então, assim, não é uma coisa comum no oeste você ver fog. E o cara não usa uma arma, nem uma espingarda, ele usa uma machadinha. Então ele é um típico serial killer, sabe? Só slasher, que né? um slasher, só que ele é um pistoleiro, não é nem um pistoleiro, ele é um machadeiro. Um machadeiro, um cara. Então assim, ele tá a cavalo, mas tá empunhando uma machadinha. E nesse ponto, nessa cena em especial que o cara fica questionando quem é você, é meio que um reflexo do que a cidade acha do Clint Eastwood, porque ele, na verdade, ele se envolve com vários personagens, porque ele conversa com todo mundo, né? Todo mundo tem aquela curiosidade de saber quem ele é,
mas ao mesmo tempo uma certa, né, com certas ressalvas. Mas ele conversa com todo mundo e ninguém sabe direito quem ele é. Porque eu acho que tem uma cena em que duas mulheres conversam e elas, uma diz algo sobre ele, outra diz uma informação que é completamente o contrário. Então é quase assim, vimos dois homens diferentes, só que é o mesmo personagem. Então, e o Clint constrói, e isso não é simplesmente a ideia do homem misterioso, não. Esse cara não é só misterioso, ele é de outro... Ele é etéreo, ele é etéreo. Ele veio de outro lugar, né? E quando eles começam a pintar a cidade de vermelho, é muito legal porque essa fotografia... Primeiro que assim, o vermelho não é uma cor muito comum em faroeste, né? A não ser quando é sangue, né? Então, exato, aqui é outra coisa. E quando eles começam a pintar a cidade, você vê que parece que o cara fica mais soturno, mais estranho, parece que ele vai se mostrando aí mais como figura etérea do que como homem em si, né? E isso, a direção do Clint é tão precisa que ele não precisa ficar colocando personagens dizendo, nossa, como esse cara é esquisito. Exato. Não, ele passa pelas pessoas e as pessoas parecem que sentem um arrepio, parece que... E até tem uma cena que é muito legal, que ele passa e a mulher a personagem faz um movimento que é quase como se tivesse passado um fantasma por ela, né? Então, ele tem essa alma de fantasma. Mas eu acho que aí que a gente vê como o Clint era bom nisso, porque talvez na mão de um diretor estreante, sem o talento dele, ia ficar um pastelão. Ia ficar uma coisa, olha, quero fazer um filme de terror, mas estou colocando o cenário de western. E não é isso aqui. É um western, tem tudo que um western precisa ter e tem, assim, o melhor do cinema de terror, assim, do terror fantasmagórico que a gente pode imaginar, assim. Exato. E nessa questão o filme é super sutil. Mesmo que ele seja didático, e novamente, não é didático no sentido pejorativo às vezes, que a gente fala que não. É um didático que é propício para o filme. E atmosfera. A atmosfera. E tem a questão da sutileza, como você falou. Parece que as mulheres viram dois homens diferentes. E de fato viram, porque quando mostra o flashback, mostra, né, o Clint em vida, né, por essa interpretação. E o cara não mudou, é o Clint Eastwood. Como é que você não vai reconhecer o Clint Eastwood? Então você pode até interpretar que cada personagem ali vê uma figura diferente. Sim. Ali todos veem a mesma coisa, só que é uma figura diferente, é representada pelo Clint, porque senão o pessoal reconheceria. Tanto é que aí, bom, spoiler, mas enfim, a gente já deu o aviso aqui. 73. Exato. Quando chega no final, que ele vai se despedir, um cara da cidade pergunta, mas quem é você? Eu não sei nem seu nome. Ele vira e fala, sabe sim. Aí ele sai, aí tem a lápide com o nome dele, que era o xerife da cidade. Só que no caso, então, você fala, poxa, mas ele não mudou de feição nem nada. Sim, ele mudou, agora ele é uma coisa diferente, que cada um vê de uma forma diferente. E isso não está explícito, isso daí está implícito nesse diálogo dos personagens, o cara perguntando, nossa, mas quem é você? E todos eles conheciam aquele personagem. Só que é o interessante, porque daí você pode viajar nas interpretações, mas como você falou, depois que a cidade se pinta de vermelho, ele fica mais taciturno, ele fica mais etéreo, ele assume mais esse corpo de entidade do que simplesmente um ser errante. Ou seja, ele, para conseguir cumprir sua vingança e proteger esse povoado, ele tem que pegar a cidade e trazer mais próxima dele. Colocar uma grande mancha de sangue em toda a cidade. Exato. Que é o rastro que ele vai deixar. Exato. E até o rastro que causou o desejo de vingança dele. Exato. Até porque, mais um spoiler, né? Mas assim, nesse flashback, a gente descobre o porquê do motivo da vingança. E eu acho ele extremamente violento. Assim, mesmo para um faroeste, mesmo que a gente já não tava... Então, assim, não tinha mais Código Reis, podia fazer um negócio do jeito que queria. Mas, mesmo para um faroeste, é uma grande violência. Sim. E assim, não é a violência comum, não é o tiroteio, coisa. O cara é chicoteado, o cara é torturado, é uma tortura. Na verdade, ele passa por toda uma tortura até, né, chegar às últimas consequências. E por mais que a gente esteja falando de homens malvados e tudo mais, ainda assim
são poucos os faroestes que abordam a tortura, Sim. né? E é uma tortura, assim, apoiada por todos os moradores da cidade. Ninguém faz nada. E é o tipo, apoiada no pior sentido, que assim, ninguém faz nada. Ninguém ajuda, mas também ninguém atrapalha. Então, isso é muito importante pro final do filme, porque é outro significado. É outro. Você enxerga, assim, as marcas daquele homem, não só as marcas físicas, mas as marcas deixadas no espírito dele, são sentidas porque você viu aquele flashback. Então você sabe por que ele tá ali. E até parece que a vingança dele é pequena, se você pensar, Sim. perto do que ele passou, né? E o Clint, assim, essa cena, eu acho... Porque flashback, pra mim, tem essa questão didática, mas assim, quando você consegue fazer um flashback, que é a cena mais inesquecível do filme, é porque você fez um grande filme. Exato. Porque assim, se você tirar esse flashback, o filme fica bom igual. Mas com ele, é um outro patamar. Aí eu acho que ele deixa de ser simplesmente um faroeste, ele se torna um grande drama. Com certeza, com certeza. E esse fato de transformar, pintar a cidade de vermelho, rebatizá-la de inferno, nada mais é do que pegar essas pessoas que, como você bem falou, se tornaram simplesmente voyeurs do que aconteceu, coloca elas no inferno, junto com ele. Vou proteger vocês, mas antes de eu proteger vocês, nós temos que nivelar as coisas aqui. Eu vou trazer vocês para onde vocês me levaram. Exato, exato. E mesmo assim ainda consegue cumprir a sua missão de xerife. Sim. Então é algo bem austero até, se for pensar. Bom, é um filmaço, assim, infelizmente esse filme, ele acaba ficando ofuscado pela trilogia dos dólares, enfim, outros filmes. Mas é um grandíssimo filme. Assim, embora eu prefira, sei lá, o José Wales, Imperdoáveis, nossa, Imperdoáveis nem se fala. Tá em outro nível. Em outro nível, mas assim, você percebe o amadurecimento do Clint. Aliás, primeiro que é surpreendente que ele tenha um filme tão maduro sendo o segundo filme dele. Nossa. E um faroeste, que como você bem falou, pode descambar num pastelão gigantesco. Ainda mais 73, que já passou da era áurea do faroeste. Então, a chance de ter dado errado era muito grande, mas o Clint não só ele sempre foi um cineasta maduro desde o seu início, como ele também teve muitos professores e a gente vê que ele foi um ótimo aluno, né? Ele bebeu o melhor do Leone, bebeu o melhor do Siegel, por exemplo, e você vê isso na filmografia inteira, não inteira, tem algumas horas que ele dá um deslize, mas você percebe isso até nos filmes contemporâneos do Clint depois do século XXI, né? Então, aqui você vê o embrião do Clint ali, né, surgindo. Você vai ver que para ele fazer Imperdoáveis, ele precisou fazer o Estranho Sem Nome, né? E eu acho que o principal a gente não pode encaixar ele num western crepuscular, porque é 73, né? Mas ele é um western, ele tem tudo que um western precisa ter, né, tradicional, mas ele traz elementos de fora que não são comuns ao western, mas assim, não é revisionista, é acrescentar à própria lógica do western novos elementos. Então assim, ele não é crepuscular, ele não é revisionista, assim, é quase uma obra única, né? Porque, na verdade, até uma coisa que eu faço frequentemente, quase sempre quando uma pessoa chega e diz assim, eu não gosto de faroeste, primeiro que eu acho que ela é maluca. Depois eu penso o seguinte, se você quer começar a gostar de faroeste, esse é um filme que eu indico. Primeiro, ele não é comum e, por exemplo, você não precisa, porque quase sempre as pessoas reclamam, é sempre a mesma coisa, o cara de chapéu, montado num cavalo, não sei o quê. Ok, mas assim, assista esse filme como se fosse, por acaso o protagonista está montado num cavalo e usando um chapéu. Então, se você analisar por essa base, você vai ter um filme sobre um homem misterioso que poderia se passar numa cidade atualmente, poderia se passar, sei lá, nos anos 30, mas se você olhar esse filme, ele é um grande filme. E ele te dá uma base boa pra depois, quando você vê um faroeste mais clássico, sei lá, um Shane, um Rastros de Ódio, você captar o que aqui foi feito diferente, né? E também aonde beberam, onde é que a fonte principal apareceu aqui. Então assim, se você não gosta de faroeste, se você assistiu Estranho Sem Nome, no mínimo você vai ficar curioso pra assistir outros faroestes. Sim, com certeza. Né? Porque eu acho que ele planta aquela sementinha de, nossa, não é simplesmente um cara de chapéu montado num cavalo. Isso é apenas um arquétipo pra você falar de,
de histórias muito mais antigas do que isso e de falar de temas que... Por exemplo, você pode fazer um filme sobre um cara fantasmagórico. Agora, você fazer um filme sobre um cara fantasmagórico no Velho Oeste, tem que ser bom. Tem que ser bom. E esse é muito bom. É muito bom. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Então é isso, pessoal. Dessa vez falamos sobre esse filmaço do Clint Eastwood, que infelizmente é pouco conhecido, Estranho Sem Nome. Visite nosso site formigaelétrica.com.br. Se você ainda não deu seu like aqui no vídeo, coloca aqui o like, inscreva-se no canal clicando nessa formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça da Bianca. Também vai lá no Spotify para ouvir o nosso podcast, o Formiga Cast, que vai ao ar a cada 15 dias. E é isso, até semana que vem.